Olá, tudo bem com você? Está preparado para mais uma viagem pela nossa história? Comigo, professor Daniel, o meu sinal na comunidade surda. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje, iremos estudar sobre os patrimônios materiais e imateriais da humanidade, cultura e patrimônio, e o conceito de patrimônio material e imaterial. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Quando falamos em patrimônio, precisamos consultar a origem da palavra para melhor entender o significado dela. Patrimônio é uma palavra de origem latina, usada pelos antigos romanos, para dizer que tudo pertencia ao pai de família. Os filhos, a mulher, os empregados, a casa, a propriedade. Tudo que havia ao seu redor era dele. Esse patrimônio passava para a próxima geração como herança, aos filhos e assim sucessivamente. Com o passar do tempo, o conceito de patrimônio foi para além do campo familiar. Lembrando que as sociedades humanas desenvolveram diversas culturas e cada uma delas deixou marcas das suas memórias de seus povos. Esses registros foram passados de geração em geração como heranças, ou seja, tornaram-se patrimônios. Podemos chamar então de patrimônio cultural todo o conhecimento, costumes, arquitetura, festas, danças, músicas, culinárias. Tudo aquilo que possui importância histórica e cultural para um país ou uma pequena comunidade. Tudo aquilo que registra algo sobre determinado povo. Conhecer o patrimônio cultural está relacionado a conhecer a própria sociedade. O patrimônio cultural tem a função de revelar a identidade de um povo. O estudo dos patrimônios culturais nos ajuda a entender como os povos se relacionam entre si e com os outros. Há muitos aspectos que herdamos e incorporamos de diversos outros povos. Podemos classificar os patrimônios culturais de acordo com suas origens em históricos, artísticos, religiosos e saberes, ou seja, modos de fazer algo. Patrimônio cultural histórico são os bens que possuem importância histórica na trajetória de um país ou de uma cultura. Eles podem ser ruínas, edifícios, monumentos, como o Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, com os registros arqueológicos mais antigos da presença de homens na América. Temos também o Centro Histórico de Manaus, que com seu conjunto arquitetônico de prédios e monumentos contam sobre a nossa cidade. O patrimônio cultural artístico é composto por objetos culturais, como estátuas, imagens sacras, azulejos, entre outras obras de arte. Como exemplo, temos a coleção arqueológica e etnográfica do Museu Emílio Guild, localizado no Pará, com um enorme acervo de peças sobre diversos povos, principalmente indígenas da região. Assim também, os 12 Profetas são esculturas do artista Aleijadinho, localizadas em Minas Gerais. Essas esculturas são consideradas patrimônio devido à qualidade e originalidade das peças. O patrimônio cultural religioso refere-se a formas de expressão de fé, podendo ser festas, cantos, orações, como o tradicional Círio de Nazaré, considerada a maior festa católica do Brasil e um dos maiores eventos do mundo, que reúne manifestações artísticas como danças, cantos e culinária local. Outra festa religiosa considerada patrimônio é a Toru Nagashi, uma cerimônia tradicional japonesa que acontece na cidade de Registro, São Paulo. No evento, acendem-se lanternas de papel ao longo de um rio em memória dos mortos. O patrimônio de saberes integra tudo aquilo que permite fazer uma receita, construir objetos, realizar um trabalho, assim como o ofício das baianas de acarajé, que compreende o modo de fazer as comidas, a indumentária da baiana e a preparação do tabuleiro, entre outros. Também é um tipo de patrimônio de saberes o modo de fazer cuias do Baixo Amazonas, na região do Pará. Essa prática é realizada por mulheres ribeirinhas e por mais de 2 séculos foi desenvolvida pelas comunidades indígenas da região. Todos os elementos que constituem o patrimônio cultural de um povo podem ser classificados também em patrimônio material e imaterial. A cultura material refere-se aos elementos concretos de uma sociedade, aquilo que pode ser tocado,
tudo o que é realizado com materiais concretos que identificam um determinado momento histórico. Tudo aquilo que foi criado ao longo do tempo e representa a história de determinado povo. São exemplos de patrimônios materiais. Alguns exemplos de cultura material são as edificações das pirâmides de Gizé, no Egito, e as bonequinhas carajás. Ambas têm sua importância e representações dentro da sociedade, seja a egípcia, seja a carajá. Os itens de cultura material também são classificados como bens móveis e bens imóveis. Os bens móveis são aqueles que podem ser transportados, como acervos e coleções. Por exemplo, temos o acervo fotográfico do Museu Villa-Lobos, com várias fotografias desse grande artista brasileiro. Os bens imóveis são estruturas físicas, como edificações, centros históricos, sítios arqueológicos. São bens localizados em lugares fixos, como a Fortaleza de São José de Macapá, no Amapá. Entre outros exemplos de bens materiais, podemos citar vestimentas, que são bens móveis, museus, que costumam ser prédios, ou seja, são bens imóveis, assim como também teatros e igrejas, que também são imóveis. Ainda temos praças, que são imóveis. Também temos monumentos, que podem ser móveis ou imóveis, dependendo da estrutura do monumento, além de obras de arte e utensílios, que também são bens móveis. A cultura imaterial está associada aos hábitos, comportamentos, tradições, práticas, técnicas, crenças e costumes dos grupos sociais, ou seja, ela é formada de elementos abstratos. Entre alguns exemplos de bens imateriais podemos citar danças, músicas, literatura, culinária, rituais, festas e feiras. Algo muito importante para que os patrimônios se mantenham vivos e revelando a identidade da sociedade é a preservação desses elementos. O patrimônio cultural, de acordo com a Unesco, Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, é de fundamental importância para a memória, identidade e criatividade dos povos e a riqueza das suas culturas. Portanto, é necessário que todos os povos e nações cuidem de seus patrimônios. Para que haja proteção dos patrimônios, as nações têm regras estabelecidas com o objetivo de preservar os bens materiais e imateriais, considerados significativos à humanidade e aos seus povos. A Unesco é responsável por fazer um inventário, ou seja, uma relação de bens dos patrimônios considerados da humanidade. O IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, é responsável pela relação de patrimônios do Brasil. Ele tem representação em todos os estados brasileiros. Em cada estado, há um órgão responsável pelo serviço. No Amazonas, temos o Conselho Estadual de Defesa do Patrimônio Histórico e Artístico do Amazonas. Na cidade de Manaus, também há um órgão responsável por esse trabalho, o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural do município de Manaus. Além desses órgãos que são responsáveis por ações de proteção e preservação do patrimônio cultural, devemos também fazer a nossa parte e cuidar de todos. Afinal, eles falam sobre o nosso povo e ajudam a preservar a nossa cultura. Agora quero ver se você entendeu mesmo o assunto da nossa aula de hoje. Vamos testar nossos conhecimentos? Acompanhe comigo a hora da atividade. Vamos à atividade 1. Conhecer o patrimônio cultural está relacionado com o conhecer da própria sociedade. O patrimônio cultural tem a função de revelar a identidade de um povo. O estudo dos patrimônios culturais nos ajuda a entender como os povos se relacionavam entre si e com os outros. Classifique os patrimônios culturais a seguir de acordo com suas origens. Lembrando que na aula de hoje falamos da classificação dos patrimônios a partir das suas origens em 4: históricos, artísticos, religiosos e saberes. Vamos apresentar alguns patrimônios: Touro Nagashi, em São Paulo, o Centro Histórico de Manaus, o Modo de Fazer Cuias, no Pará, e os Profetas de Aleijadinho, em Minas Gerais. Lembrando, nós temos as classificações que são artísticos, históricos, religiosos e saberes.
Agora vamos pegar cada patrimônio desse e encaixar na classificação. Touro Nagashi, em São Paulo. Esse patrimônio, ele é de qual tipo? É um patrimônio cultural religioso. Isso aí. É uma cerimônia para lembrar dos mortos através de lanternas de papel, que são acesas lá em São Paulo. Centro Histórico de Manaus. Que tipo de patrimônio é o Centro Histórico de Manaus? Pelo seu conjunto, o centro é classificado como um patrimônio cultural histórico, isso mesmo, faz parte dos patrimônios históricos. O modo de fazer cuias, lá no Pará, o jeito de fazer as cuias, ele se encaixa dentro de qual tipo de patrimônio cultural? A resposta correta é saberes. Entre os saberes, como fazer as cuias, né? É o modo de saber fazer alguma coisa. E essa ficou bem fácil. Profetas de Aleijadinho. Lembrando da obra de Aleijadinho, uma obra de arte. Então, esse tipo de patrimônio é o patrimônio cultural artístico. Muito bem. Vamos à atividade 2. Todos os elementos que constituem um patrimônio cultural de um povo podem ser classificados em material e imaterial. Acerca desses dois conceitos, assinale a alternativa incorreta. Alternativa A. A cultura material refere-se aos elementos abstratos de uma sociedade. Podem ser as tradições, as práticas, as técnicas, etc. Alternativa B. São exemplos de patrimônios materiais. As edificações das pirâmides de Gizé, no Egito, e as bonequinhas carajás. Alternativa C. A cultura imaterial está associada a hábitos, crenças e costumes dos grupos sociais, ou seja, ela é formada de elementos abstratos. Alternativa D. Entre alguns exemplos de bens imateriais, podemos citar danças, literatura, culinária, festas. E aí, qual será a alternativa incorreta quando falamos em patrimônio cultural material e imaterial? A resposta certa, que indica a alternativa incorreta, é a letra A. A cultura material refere-se aos elementos abstratos de uma sociedade? Não. A cultura material refere-se aos elementos concretos, aquilo que pode ser tocado. Poderiam ser tradições, práticas e técnicas se fossem elementos de cultura imaterial, mas de cultura material são edificações como prédios, monumentos e obras de arte. Por isso, essa alternativa está incorreta. Vamos à atividade 3. Para que haja a proteção dos patrimônios, as Nações Unidas têm regras estabelecidas para preservar os bens considerados significativos para a humanidade. Assinale a alternativa que aponta a importância da preservação dos patrimônios. Alternativa A. O patrimônio cultural refere-se à passagem da herança de geração a geração. Alternativa B. O patrimônio cultural é importante para a memória, identidade e criatividade dos povos e a riqueza das culturas. Alternativa C. A preservação dos patrimônios é apenas dever dos governos. E alternativa D. O patrimônio cultural é importante para todos, mas cada um deve tomar uma atitude de preservação individual. E aí, lembra do que a Unesco, que é um organismo das Nações Unidas, falou sobre patrimônio cultural? O porquê que é importante a gente preservar os patrimônios? Se você lembra, com certeza vai acertar essa questão. A alternativa correta é a letra B. O patrimônio cultural é importante para a memória, identidade e criatividade dos povos e a riqueza das culturas. Essa daí é a resposta correta. Acertou? Parabéns! Agora vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Na nossa aula de hoje falamos sobre os patrimônios materiais e imateriais da humanidade, cultura e patrimônio, e o conceito de patrimônio material e imaterial. A palavra patrimônio teve origem na Roma Antiga, para indicar que tudo pertencia ao pai, o chefe da família. O conceito foi se expandindo com o tempo.
Podemos considerar patrimônio cultural tudo aquilo que possui importância histórica e cultural para um país ou pequena comunidade, ou seja, tudo aquilo que registra algo sobre um determinado povo. Podemos classificar os patrimônios culturais de acordo com as origens em patrimônio cultural histórico, são os bens que possuem importância histórica na trajetória de um país ou de uma cultura, e podem ser ruínas, edifícios e monumentos. O patrimônio cultural artístico é composto por objetos culturais, como estátuas, imagens sacras, azulejos, entre outras obras de arte. O patrimônio cultural religioso refere-se às formas de expressão de fé, podendo ser festas, cantos e orações. O patrimônio de saberes integra tudo aquilo que permite fazer uma receita, construir objetos, realizar um trabalho. Todos os elementos que constituem o patrimônio cultural de um povo podem ser classificados também em material, que se refere aos elementos concretos de uma sociedade, aquilo que pode ser tocado, que pode ser classificado também em bens móveis e imóveis. Os bens móveis são aqueles que podem ser transportados, como acervos e coleções. Os bens imóveis são estruturas físicas, como edificações, centros históricos e sítios arqueológicos. Temos ainda o patrimônio imaterial, associado aos hábitos, comportamentos, tradições, práticas, técnicas, crenças e costumes dos grupos sociais, ou seja, formados de elementos abstratos. Há diversos organismos a nível mundial, nacional, estadual e municipal que trabalham na preservação e proteção dos patrimônios. Segundo a Unesco, o patrimônio cultural é de fundamental importância para a memória, identidade e a criatividade dos povos e a riqueza das culturas. Portanto, é necessário que todos os povos e nações cuidem de seus patrimônios. Isso é importante para que os patrimônios se mantenham vivos e continuem revelando a identidade da sociedade humana. E como eu sempre digo, essa história não acaba aqui. Nas próximas aulas, vamos mergulhar no universo de patrimônios do Brasil e do Amazonas. Mas eu espero que antes disso você possa continuar pesquisando sobre patrimônios. Você vai adorar conhecer sobre eles. Afinal, é muito bom conhecer a nossa história. Aguardo você na próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau. Olá, estudantes, tudo bem? Eu sou o professor Alexandre Romano, da Divisão de Educação Infantil. Bem-vindos ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias Educacionais da CEMED Manaus. Estou aqui no quadro Eba! Vamos jogar? Nossa aula de hoje será sobre o basquetebol, suas origens e características. O basquete, também conhecido como basquetebol, é um dos esportes mais conhecidos e praticados mundialmente. Sua história começa em Springfield, nos Estados Unidos, um período marcado por recessão econômica e diversos problemas sociais. Aos poucos, esse esporte foi sendo incorporado à cultura hip-hop, um movimento de resistência e identidade afro-americana. Ao longo de sua história, o basquete influenciou e foi influenciado por questões socioculturais. Atualmente, o basquete tem milhões de adeptos e está presente nos principais eventos esportivos mundiais, inclusive na modalidade com que ganhou forma nas ruas e periferias urbanas. O basquetebol, ou basquete, como é mais conhecido, é um jogo de duas equipes composta cada uma por 5 jogadores, que devem arremessar uma bola a uma cesta suspensa. Cada cesta realizada é convertida em pontos, que definem, ao final da partida, a equipe mais marcou como vencedora. Sua origem data do final do século XIX, quando o professor de Educação Física James Smith, em 1891, propôs um novo jogo frente às possibilidades encontradas à época. O basquete foi inventado nos Estados Unidos da América, no início de dezembro de 1891, na Associação Cristã de Moços, de Springfield, Massachusetts, pelo professor canadense James Smith. O professor buscava um esporte intenso que pudesse ser praticado por alunos dentro do ginásio por conta do inverno rigoroso e da chuva no norte dos Estados Unidos. O professor prendeu então 2 cestos de pêssegos no alto de uma parede e as equipes tinham que incestar a bola.
O professor Smith mediu a altura das cestas e registrou 3 metros e 5 centímetros. Essa altura é a mesma até hoje. O primeiro jogo de basquete foi realizado com uma bola de futebol e o primeiro modelo de cesta possuía um fundo. Assim, a cada ponto era necessário subir uma escada para resgatar a bola. O primeiro jogo de basquete oficial ocorreu em 20 de janeiro de 1892, em Nova York, e terminou 1-0. Não demorou para que o fundo da cesta fosse retirado e o jogo se tornasse mais dinâmico. O Brasil foi um dos primeiros países do mundo a conhecer o esporte. Em 1896, o professor americano chamado August Shaw foi convidado para lecionar no Colégio Mackenzie, em São Paulo, e introduziu o jogo no país. O Brasil foi campeão mundial por 3 vezes, em 1959 e 1963, com a equipe masculina, e em 1994, com a equipe feminina, comandada por Magic Paula, Hortência e Janete. Agora que conhecemos um pouco da história e origens do basquete, vamos para a hora da atividade. Então, crianças, voltamos para a nossa hora da atividade. Já estou aqui com a professora Nathalie, que foi uma excelente jogadora de basquetebol no tempo de colégio. Foi sim, jogou muito. Pessoal, estão vendo aqui, ó? Que interessante. Isso aqui, ó, é um jogo de basquete, de brinquedo que a gente vai fazer. Que nem aquele que você vê no shopping, por aí. Muito legal para você fazer em casa. Quem fez isso aqui para mim foi a professora Mônica Raider, que sempre está aqui com vocês, trazendo aulas super divertidas e criativas. Então, ó, você com material reciclado, você tem em casa, caixa de papel ou caixa de sapato, um quadrado, que você vai fazer também com papelão, né? Palito de picolé ou, né, lixa da mamãe, aquela que ela faz a unha, uma tampinha de garrafa PET colado. Tudo colado, tá? Para fazer o aro, essa parte aqui ó, do aro, você vai usar um canudo ou papel enrolado em círculo. Você faz um círculo, isola com fita ou só faz o círculo e prega. Aqui está muito bem bonito, muito bem feito, né? Você pode encontrar esse brinquedo em tutoriais da internet, bem fácil de fazer. E eu vou falar para vocês, é super divertido. Eu trouxe aqui a professora Nathalie, porque ela era fera no basquete. Só que eu vou desafiá-la aqui para a nossa partida de basquete de dedo. Vamos lá, professora Nathalie, para jogar agora? Então, ó, primeiro ponto é você que vai fazer. Aí, a professora Nathalie vai colocar ali na ponta. Bora ver se ela vai conseguir fazer. Atenção. Ufa, não conseguiu. Minha vez agora. Vamos virar aqui para mim. Então, opa, vou mirar. Vou aqui, ó. Atenção. Vai bem, professor. Vai lá. Será que ela tem que ter precisão no dedo, hein? É que nem no basquete. Depois a gente vai pra mão. Olha! Não falei que a professora Nathalie era fera? Já tá 1-0 pra ela já. Caramba, eu não posso perder, cara. Eu também jogava basquete também, não é possível. Aí, empatei! Vamos lá, 1-1, vamos lá. Quem fizer 2 pontos ganha, hein? Tá 1-1. Shit. Calma, tá aqui. Eu tenho aqui, professora, mais uma bolinha aqui, ó. Essa bolinha aqui, ó, pode ser de papel ou pode ser uma bolinha de tênis. Ou então você sabe o rolon, o desodorante? Você pode cortar e tirar, ó, o que tem dentro. É uma bolinha, super legal. A gente fez isso, tá? A gente tirou do rolon, desodorante. Atenção. Professora, sua vez, professora, vai lá. Ai, vamos lá. Professora Nathalie, ela ganha. Atenção. Pegou na tabela e não abre, girou, mas não caiu. É que nem no jogo da NBA e tal. Muito legal. Vamos lá. Final, vou empatar. Caramba, vou colocar mais força. Vai lá, professora. Sua vez. Respira, que nem a Magic, hein? Que nem a Hortência. Vamos lá. Agora, ixi, agora ela vai acertar. Dancei agora. Ai, atenção. Vamos lá. Minha vez. Agora eu vou ganhar. Agora é minha vez. Agora, torce aí, criança. Também, atenção. Pegou na tabela. Bora lá, professora. Mais um pouquinho. Vamos tentar aí. Ô, criança, vamos torcer aí, por favor. Vamos lá, atenção. Ih, não, mais rápido, atenção. Tá empate, o tempo tá terminando o tempo. Puxa, ai, o tempo vai acabar. Atenção, tá empate. Meu Deus, vai acabar o tempo tá para estourar. Atenção. E o tempo estourou. E empatou. Mas aí em casa você pode brincar com mais tempo, fazer ponto, chamar o papai e mamãe e brincar muito com o nosso basquetebol de dedo.
Então, crianças, voltamos aqui para a nossa segunda brincadeira. Já estou aqui com a professora Nathalie, que empatamos, né? Vamos fazer a segunda brincadeira para desempatar, né? Para fazer o nosso jogo de basquete. Estou aqui, ó, com a bola de basquete. A gente pensa assim, né? Quanta evolução, né? Para chegar nessa bola de hoje, o professor James Smith teve que usar muito da sua criatividade e invenção para criar esse jogo tão maravilhoso que é o basquete. Hoje nós temos essa bola, mas tudo começou com uma bola costurada e um cesto pendurado. E é isso que a gente vai fazer hoje, brincar, como o professor James Smith ensinou. Então, você vai fazer ó, com papelão quadrado, mas se não tiver, não tem problema, só usa o cesto e vai segurar com a mão. Mas aqui a gente fez bem bonito, a professora Mônica fez pra gente, ó, cestinho preso no papelão, bem simplesinho. E aqui a gente tem bolas, que pode em casa, pode ser bola de papel, para você brincar e se divertir. A brincadeira é bem simples, tá? Ó, a senhora Nathalie vai segurar e eu vou arremessar. Quem nunca fez isso, né? Bolinha de papel arremessando no cesto, né? Então vamos lá. Vou arremessar 3 vezes, hein? Vamos ver quantos pontos eu vou fazer. Isso! 1 ponto! 2 pontos da fim da tabela. Agora eu vou abusar agora, hein? Poxa vida, hein? Fiz 2 pontos, hein, professora Nathalie? Vamos lá ver agora. Se a professora Nathalie fizer os 3 arremessos dela, ela ganha. Vamos lá, pessoal. Quem é a professora Nathalie aí? Caramba, 2-1. 2-2. Será que ela vai ganhar? Agora. Não. Ah, professora Nathalie ganhou. Não falei pra vocês que ela era fera no basquete? Então aí, ó. Vocês verem, né? Assim como os rapazes, as moças também arrebentam no basquete. Espero que vocês tenham gostado das nossas 2 brincadeiras. Eu quero muito ver se vocês vão brincar e se divertir com o basquetebol. E agora chegou a hora da revisão. Então, crianças, como nós vimos, o basquetebol foi criado há muito tempo atrás pelo professor de Educação Física James Smith, nos Estados Unidos, em Springfield, Massachusetts. Esse esporte maravilhoso que é praticado por meninos e meninas. Também nós vimos que o basquetebol é um esporte muito dinâmico e está presente no mundo todo. E também nós vimos que o Brasil foi campeão por 3 vezes, 2 com a equipe masculina e 1 com a equipe feminina. As meninas de ouro do nosso basquetebol. E também a gente fez as brincadeiras, né, brinquedos de basquetebol. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa atividade de hoje e eu aguardo vocês no próximo EBA. Vamos jogar?